Boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e eu vou dar continuidade a uma viagem que a gente começou a última vez que eu vim aqui. Para quem não viu, está na internet, no Facebook do Núcleo Espírita Caritas, que a gente pôs no YouTube também, que é justamente contando a história, tanto de como a gente veio parar aqui na Terra e de como o planeta surgiu. Fazendo uma revisãozinha, o que a gente viu da outra vez? A gente viu como se formou o universo, e tudo isso está baseado em quê? Na Gênese e no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. E aí, o que a gente discutiu foi que assim, a gente não tem a menor ideia do significado do que é infinito, né? Do que é eterno, e muito menos do amor que Jesus tem por nós. Porque Ele está cuidando da gente simplesmente há 4,5 bilhões de anos, porque Ele estava na reunião quando decidiram que ia surgir a Terra, e Ele se tornou governador do nosso planeta. Então Ele está cuidando da gente só há 4,5 bilhões de anos, né? E a gente terminou essa história como? Com a Terra sendo essa bola de fogo aqui. Então, há 4,5 bilhões de anos nós éramos essa bola de fogo e demorou só esse tempão todo para a Terra ficar como é hoje. E é importante lembrar que ela é assim, né, gente? A Terra não é plana, pelo amor de Deus. Nós estamos em 2020, tem gente que acredita que a Terra é plana ainda. Tá? Não tem, o que tem de coisas científicas, tem foto da Terra, a astronauta tirou foto. Mas enfim. E aí, na Gênese, ele divide as idades da Terra, vamos dizer assim, em 6. Em período primário, o segundo de transição, o secundário, o terciário, o diluviano ou pós-diluviano e atual, em 6. Só que ele fala que existem 26 subdivisões e ainda houveram algumas transformações no meio. Então ele dividiu em 6 e falou que tem 26. Isso em 1800 e muito para trás. E aí, se você for ver hoje a classificação que os cientistas fazem dos períodos geológicos, é mais ou menos isso. Se você for ver aqui, ó, tem 3, tem 6, e se você for contar mais ou menos, dá uns 30. Então você vê que a gente conseguiu chegar na mesma conclusão da Gênese. E aí a gente vai começar o período primário. O que está acontecendo na Terra? A Terra é essa massa mole, uma massa de lava, e como ela está mole, ela fica achatada nos polos. Quer dizer, uma coisa que os cientistas demoraram tanto para descobrir, na Gênese está falando, diz que a Terra não é uma bola redondinha, ela é achatada nos polos. É essa massa incandescente. E o que ele fala? Que tem todos os átomos que possui hoje. Então, desde aquela época, tudo que tem aqui na Terra já existia, só que estava tudo derretido. Porque o que as pessoas acham, por exemplo, da água? Que a Terra não tinha água e um dia um meteoro congelado caiu aqui e a Terra veio parar aqui. Pela Gênese, não, a água já estava aqui, é que estava tudo misturado e derretido. E aí vai começar o quê? Essa bola de lava vai começar a resfriar. Muito bem. Então é bem gostoso, é bem divertido, porque tudo ou estava líquido ou era em formato de gás. Então era um gás tranquilo, né? Era metal. Então era ferro, ouro, prata, tudo em forma de gás. Ou então enxofre, carbono. E eu estava em estado líquido. E não tinha como passar a luz do sol. Você imagina uma nuvem de ferro, de ouro, de todos os metais, cobria totalmente a luz do sol. E a primeira coisa que vai acontecer na Terra, a formação do granito, a formação das primeiras rochas. É a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que vai ficar sólida. Aí você pensa assim, granito? Aquele negócio que eu tenho na minha casa, aqui, no batente aqui da porta, será? Não, mas você está doida. Olha essa reportagem aqui que eu peguei da internet. Granito explorado atualmente tem 300 milhões de anos. Uma reportagem, um estudo da Universidade de Salamanca.
Você vê que essa é a primeira coisa, esse granito que a gente tem, né, não é exatamente o mesmo, mas o que a gente tem é um pouquinho mais novo, tem 300 milhões de anos só. E aí, vai começar a acontecer o quê? Esses líquidos que estão, esses gases que estão no céu aqui, vão começar a ficar líquidos e vai começar a chover. Mas vai chover o quê? Enxofre, betume, ferro, né? Aí vão haver rios de ferro, de cobre, de chumbo e outros materiais que vão se infiltrando nesse granito. E aí evapora o vapor de água. Que parece? Você lembra isso aqui alguma coisa para você? Rio de enxofre? Né? Chuva de enxofre? Você já ouviu falar isso em algum lugar, não é? Então nada vem por acaso. Então essas ideias, essas imagens que a gente tem do inferno, aqui ó, foi o comecinho da Terra. Que era exatamente assim como eles descrevem que era. O inferno, na verdade, é como era a Terra nesse período primário. E aí, depois, isso vai começando a solidificar, vai começar o período de transição. Vai acontecer um monte de coisa nesse período de transição. Primeiro, essa crosta, vai ter uma crosta de granito, só que ela é pouco resistente. A Terra vai ficar com essa aparência aqui, ó, desse planeta Mustafar. Para quem é fã do Star Wars, tá? Se você for ver a parte que o Anakin viu do Darth Vader, ele tem uma luta num planeta que é esse daqui. É exatamente a aparência que tinha o planeta Terra do período primário do período de transição. Tá cheio de lava, cheio de escuro que você não viu no céu. É bem por aí. E é importante a gente lembrar que até hoje, a Terra é o quê? A Terra é um grande petit gâteau. Você fala assim, Patrícia, você é goiaba? Não sou, é verdade. A Terra é um petit gâteau. Vou provar para vocês que é o petit gâteau. Olha só, o que é o petit gâteau? O petit gâteau é um bolinho, que vocês estão vendo aqui, que ele está aqui dentro, ele é derretido, é líquido. E aí você tem uma crosta mais dura, uma que é mais ou menos dura. Se você olhar assim, não sei se vocês já pararam para olhar, eu não fico olhando muito que eu como, né? Mas se você prestar atenção, ele tem várias camadinhas mais sólidas. A Terra é igual que nem o petit gâteau. Você tem uma camada bem fininha, que é a nossa crosta, quando a gente anda. Depois uma massa que é sólida, mas não é tanto. Outra que é mais pro líquido do que pro sólido. E uma no meio, que até hoje é líquida. Você tá viajando na maionese. Gente, você já viu o vulcão? Quando o vulcão entra em erupção, é justamente essa parte líquida que ainda sai. Então, se eu estou falando que hoje a crosta é fina, imagina nesse começo. Finíssima. Tá? Então, aqui, nosso petit gâteau para deixar vocês com fome. E aí, o que vai acontecer? Vão formar águas, que a gente já falou que a água já existia, né? Então, evapora, seca. Imagina o calor que estava. Chovia, batia, evaporava, batia, subia, evaporava, e a Terra foi refrescando, foi solidificando e foi resfriando. Formaram-se terras pouco profundas, cobrindo a superfície do globo, com exceção de algumas áreas mais elevadas. Era tudo mais ou menos plano, não tinha montanha, não tinha muito morro. Esses materiais mais pesados que estavam no ar foram começando a se dissolver na água. Foram tendo essas chuvas constantes. E aí começou a ter o quê? O sol. Porque se esse líquido, se esse material foi condensando, o sol começou a aparecer. E aí vão surgir, depois dessa confusão toda, os primeiros seres vivos. 3,5 bilhões de anos. Ou seja, precisou de 1 bilhão de anos para começar a ter vida aqui na Terra. Aí você me fala, Patrícia, testamos o seu espírito. Você bebeu? Por que você está falando disso? Primeiro que está escrito isso na Gênesis. E quem foi o responsável de tudo isso? Foi aleatório? Foi do nada? Não, ele estava lá. Ele foi o responsável por tudo isso. Ele e a equipe dele estavam no comando. Outra coisa, toda vez que pensava em Jesus, eu penso no quê? Em amor, né? Em caridade, em exemplo. Eu nunca tinha parado para pensar o quão inteligente Jesus é.
Quer ver? Olha só, o Emmanuel, a Caminho da Luz, chama Jesus de divino escultor, porque ele vai ajudar, vai trabalhar tudo isso. Então, olha o conhecimento que ele tem de biologia, de química, de física, de genética. Não tem, a gente, se juntar todo o conhecimento que a gente tem aqui, acho que não dá um décimo do conhecimento que Jesus tem de todos esses assuntos. Geologia, tudo. Por quê? Por quê? Por que estou falando que ele é tão inteligente assim? E, segundo Emmanuel, ele estruturou os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Então, a lei da gravidade, as leis que a gente tem, a gente segue a lei do universo. Mas algumas leis são específicas da Terra. Ele regulamentou tudo, toda a estrutura geológica. E ele criou tudo que era indispensável para que começasse a surgir vida aqui na Terra. Ele fez a pressão atmosférica adequada para o homem. Muito antes do homem existir, a pressão atmosférica do planeta já era específica para a gente. E ele edificou as usinas de ozônio para filtrar os raios solares. Isso vai denunciar a idade, mas vocês lembram um tempo atrás que a gente estava destruindo a camada de ozônio com aerosol? Que aí pode aumentar a chance de câncer de pele, que passa os filtros e tal. Quem é que construiu isso? Jesus. Está lá no livro A Caminho da Luz do Emmanuel. E não só isso. O que ele continua contando para a gente? Que no final desse, durante esse período de transição, que já tem a água e tudo mais, Jesus e a equipe fez descer sobre a Terra uma nuvem de forças cósmicas. Ele não explica direito o que é, mas é uma nuvem de forças cósmicas. E sobre a costa solidificada, com o fundo dos oceanos, um elemento viscoso cobriu a Terra. Que elemento viscoso é esse? E com essa massa gelatinosa nascia o protoplasma, que é a parte viva da célula. Ou seja, Jesus e sua equipe veio aqui, jogou essa substância e surgiu as primeiras células, quer dizer, surgiu a vida. A gente não tem alcance ainda para entender exatamente o processo, porque isso ainda não foi explicado para a gente. Então, o que a ciência fala? Que na época isso era como se fosse uma sopa, um caldo, e dali surgiu a primeira célula. Vocês já escutaram isso? Mas não, foi Jesus que jogou essa substância. E uma coisa bacana, que sempre a gente estuda e fala assim, surgiu a primeira célula, surgiu uma só. E no Caminho da Luz ele fala, não, surgiram várias. Você imagina o trabalho todo para surgir uma, ela morre e acabou. Não, surgiram várias células espalhadas pelo mundo. Que são essas aqui, as primeiras, né? Aqui a ameba, aqui a bactériazinha, e assim foi. E hoje a gente vai começar uma história para tentar explicar isso aqui, que Leon Denis falou. Que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. A gente começa a caminhada para entender isso agora. Mas nós vamos saber, na verdade, o que significa isso na próxima. Já estou dando spoiler da parte 3. Então, o que está falando na Gênese? Que a vida começa nos mares, e aí surgem os primeiros animais, os primeiros vegetais, nesse período de transição, e aí tem ali um monte de animal marinho e vegetal na crosta. É isso que a Gênese fala. Aí, o que está falando, o que está acontecendo na crosta? Gente, imagina a sauna que era. Porque era fino, embaixo aquela lama. Você imagina o calor, a sauna, a umidade que era horrível. Tinha muito gás carbônico e pouco oxigênio. Ou seja, para bicho estava ruim. Agora, para planta, estava um espetáculo para a planta crescer. Estava bom. E é o que vai acontecer. Surgem as primeiras plantas, né, que são os vegetais mais simples. Aí, assim, o livro já é, vocês já leram a Gênese, já é simples, né? E a pessoa coloca todos os nomes científicos, né? A gente se perde todinho. Então tem lá os criptoganos, que são as plantinhas que não têm semente. Aí tem as acotiledôneas, que são as com semente sem fruto. A monocotiledônia, que tem semente com fruto. O que ele quis dizer é o seguinte, que nessa época vai surgir o líquen, o fungo, as ervas, as palmeiras, tudo quanto é tipo de planta praticamente. Aí quando você vai ler a Gênese, ele fala o quê? Que fungo é planta.
Aí você vem e fala assim, não. Ele errou. Em 1868, quando foi escrito, fungo era classificado como planta. A gente só considerou que fungo é uma coisa separada em 69. Então é importante ter isso, né? Vamos falar que está errado, porque na época era assim. Então, só para vocês terem uma ideia de como o negócio foi com a planta, isso aqui são todos os tipos de planta que existem. Isso aqui não é aula de botânica, se alguém for biólogo de botânica, por favor, dá um desconto. É só para a gente entender que existem todos esses tipos de planta. Planta verde, que é a alga vermelha, a alga, aí vira a planta vascular, tem a planta com semente, tem as plantas, dois tipos de planta com semente, a monocotiledônia e a dicotiledônia. Nessa época surgiram todas, menos aquelas dali, que é tipo feijão, óleo, pau-brasil, morango. Para você ter uma ideia, quando terminar essa etapa de bicho, a gente só vai ter o tataravô do siri e o tataravô do sapo de bicho. E já tinham surgido todos os tipos de planta. Você vê como foi uma evolução rápida. E aí, isso aqui é muito legal. Na Gênesis ele cita o licopódio, que era uma planta que na época tinha 8 a 10 metros de altura. Para quem toma homeopatia, conhece um remédio chamado licopódio. O que é legal da homeopatia? A homeopatia você pode prescrever de duas formas. Baseada no sintoma que a pessoa está tendo no momento, que isso é legal porque eu preciso saber exatamente qual é a doença que ela tem pelo sintoma, ou eu posso dar o remédio que mais combine com a personalidade da pessoa, que é o mais difícil a gente conseguir essa medicação. Quando a gente vai estudar a personalidade do licopódio, que hoje é uma plantinha desse tamaninho, que eu acho que não tem nem 1 metro de altura, mas antes ela tinha 8 a 10 metros quando ela surgiu. A pessoa que é licopódio tem esse sentimento de ter um dia sido grande e hoje não ser. Então, normalmente é uma pessoa que no trabalho é meio complicado de lidar, porque a pessoa tem que se manter, ninguém pode perceber, tem que continuar sendo grande aqui. Então, é uma pessoa que tem esse sentimento de se sentir pequeno e quer passar para todos que ainda é grande. Como a planta já foi grande e hoje é pequena. É muito engraçado, quando a gente estuda homeopatia, sempre é dito isso. E está aqui a origem dela. Tem outra planta que também é citada na Gênesis, que é a cavalinho, a rabo de cavalo, que tinha 4 a 5 metros e hoje também é pequena. Eu não achei a clínica médica dele, né, a história médica dessa planta. Fugiu o termo agora. Mas provavelmente é a mesma coisa. Como é um remédio pequeno, não tem. Mas provavelmente a pessoa que se sente bem tomando cavalinha deve ter essa mesma sensação. Tipo assim, poxa vida, né, eu tenho que te esconder aqui, eu já fui grande e hoje em dia eu não sou mais. E aí, com a caminho da luz, vai continuar a história. A gente viu como surgiu as plantinhas todas, né? Fala assim, tá bom. Aí o caminho da luz explica o quê? Que surgiram as amebas primitivas, as colônias de infusórios, que hoje a gente chama de protozoários, as colônias de políperos, que são os quinidários, aí o reino vegetal, o animal confundido no fundo do mar. Milhares de anos foram tecidos os operados de Jesus para isso acontecer. Surgiram o coração, os brônquios, e no início da terra firme surgiram os crustáceos e os braquiários. Ficou claro, não ficou? Não está simples? Está simples de entender. Principalmente se a pessoa já estudou biologia há muito tempo atrás, fica boiando, como eu fiquei boiando. Tive praticamente uma encarnação que eu estudei isso. Então vamos ver o que ele está falando. Então o que ele está falando é o seguinte, que surgiu primeiro o quê? Os animais unicelulares, o fungo, a alga, a bactéria e a ameba. Aí a ameba pensou assim, gente, é muito difícil para eu andar. Como é que eu ando? Né? Tá difícil. Então uma ameba resolveu evoluir. E surgem os protozoários. Porque ele tem flagelo que ajuda a evoluir. Só que se você for parar para pensar, a ameba não evoluiu muito do tempo de lá porque ela continua sendo um parasita e dá dor de barriga. Vocês vão sair tudo querendo tomar remédio verde quando sair daqui hoje. Aí vem o quê? Nossa amiga Giardia,
que é a que tem até hoje. E a Tricomonas, a nossa amiga Tricomonas, minha colega particular, que ela dá corrimento, né, passo bastante creminho para ela, e a giardia, que também é um bicho que dá dor de barriga. Então não evoluiu tanto. Aí um protozoário desse pensou assim, gente, é tão ruim viver sozinho. Por quê? E aí eles resolvem se juntar. E surge o quê? Os poríferos, que é a esponja, que é um ser que é cheio de célulazinha, que é a esponja que você toma banho, aquela lá, é aqui. Só que ela não tem órgão nenhum. Então assim, pô, é legal, mas tá meio acabado. Então a esponja pensou assim, não, tá legal, a gente pode evoluir mais. Surge o quê? Os quinidários, que ele citou lá, que tem 2 camadas embrionárias, que é o começo do sistema. Começa a ter sistema digestivo, vai ter um sistema nervoso, e é legal o seguinte, aquela amebinha que eu mostrei para você, se você for com uma agulhinha nela, ela se afasta. Ela já tem sistema, não seria de dor, mas ela já tem uma sensibilidade, olha só. E isso vai evoluindo aqui. E aí a gente tem quinidário que é parado, e tem uns que começam a sair por aí, também que é legal, que é o quê? O coral, e a anêmona, e a caravela. Quer dizer, o primeiro animal que sai por aí andando, olha que bacana, andando não, nadando no caso. Aí, falou assim, não, mas não tá legal. Acho melhor a gente evoluir mais. E aí vai surgir o quê? Os proteomintos, que ele já tem sistema excretor completo, uma evolução bacana. Já tem um sistema nervoso, né, com 2 gânglios cerebrais, corredor nervoso, tem um sistema sensorial, ele capta, se orienta pela luz. Olha que evolução. E aí eles são quem? Os vermes achatados. Quer dizer, eles evoluíram, mas não evoluíram tanto. Porque a nossa amiga Tênia, que é a solitária, né? Por isso que eu falei que vocês vão tomar remédio de verme, e a nossa amiguinha planária. E aqui vai surgir uma grande diferenciação. Nós vamos seguir um caminho hoje, mas a próxima vez que a gente conversar, um desses plateumintos vai resolver virar o quê? O peixe. Que vai dar origem, no final da história vai chegar na gente, tá? Então, mas hoje nós vamos para o outro lado. Que são o quê? Esses animais que vieram para cá, eles vão criar um esqueleto para fora do corpo. A gente é de uma família que tem um esqueleto dentro do corpo. Essa é a diferença, tá? Então, imagina a pessoa ser achatada. Você caiu de cara no chão, como é que você vira se você é achatado? Não é legal. Aí fala assim, vou evoluir. Surge o quê? Os vermes cilíndricos. E aí eles começam a ter o quê? Uma pele. Começa a ter uma cutícula. Começa a ter músculo, para ter ondulação, para começar a andar. Já passa a ter 3 camadas. A gente tem 3 camadas embrionárias, né? Nós humanos. A gente tem 3 mais ou menos, já tem um sistema digestivo completo. Ó, que bicho legal. Não é, não. Que é o bicho geográfico, a lombriga. Você vê que também evoluiu, mas evoluiu muito, porque continua sendo velho, continua sendo parasita, continua trazendo doença. Aí, uma lombriga dessa pensou assim, não tá legal, acho que a gente pode evoluir mais. E vão surgir o quê? Os molúsculos, que também ele citou lá. Ele tem 3 camadas embrionárias completas, pode ter uma conchinha, aí vai começar a surgir o esqueleto, né? Só que esse é externo. Tem uma concha interna, não tem uma externa, pode não ter. Começa a ter rim. Já tem um sistema sensorial de tato, visão e equilíbrio. Tem um sistema nervoso centralizado. Tem sistema respiratório, cutâneo, de branca, que nem o peixe tem, olha aqui, que começa a ter. Começa a ter um pulmãozinho e tem um corpo inteiro, só que é sem divisão. Quem são eles? É o caracol, é a lesma que vão surgir depois, porque aqui vão surgir os bichos só da água. Vai demorar para ter o da terra. É a ostra, a lula, o polvo. Né? Aí fala assim, não tá legal também não. Vamos evoluir mais. Então, há 500 milhões de anos, olha só, eu não falei que a primeira célula surgiu há 3,5 bilhões de anos? Então, 3 bilhões de anos demorou para aparecer, demorada, né? Ou demorou, não sei, o português me falhou, para aparecer os primeiros artrópodes, que são os bichos que têm
o corpo dividido, ou encefalotórax e abdômen, ou cabeça, tórax e abdômen, que nem a gente. Só que qual é a diferença? O esqueleto deles é para fora, então ele tem que mudar. E eles são divididos pelo número de patinhas. Quem são eles? Esses vão demorar para aparecer, tá? Os aracnídeos, tem 4 pares de patas, que são as aranhas, todos os insetos, e aí surgem os primeiros animais que vão pisar na terra, que são os crustáceos, porque eles têm 5 ou mais pares de patas. Eles têm 2 pares de antena, tem uma boquinha, já tem mandíbula, olha a evolução. Tem o hepatopâncreas, não é separado, mas já tem um órgão, começa a ter coração, tem sistema endócrino. Que bicho evoluído é esse? Um desses aqui, os nossos amigos crustáceos. Então, são o quê? O camarão, o siri, né? Que mais? A lagosta, todos eles. Então, o tataravô do siri foi o primeiro bicho que pisou na terra, e os outros que nós vamos ver depois, que é a rã, o sapo. Aí você está se perguntando assim, Patrícia, você realmente enlouqueceu, por que você está falando disso? Primeiro porque está na Gênese, e que é um livro difícil de entender. Então, quando você for ler agora, você já sabe pelo menos do bicho que ele está falando. O Caminho da Luz é maravilhoso, mas também tem muito detalhe. E tudo isso aqui vai levar até a gente, porque a gente faz parte dessa evolução. Nós vamos conversar na próxima vez sobre como surge o espírito. Da onde vem nosso espírito? Nosso espírito surgiu da onde? Nosso espírito passa por toda essa evolução que a gente viu hoje, tá? Como o assunto é grande, é denso, é chatinho, por isso eu estou fazendo assim, de falar de pouquinho em pouquinho, tá? Então, da próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai terminar o período de transição e a gente vai entender da onde vem nosso espírito e ver que tem tudo a ver com isso que eu falei até agora, tá? E aí, depois disso, ainda falta muita coisa, porque não surgiu a gente ainda tem o Egito, ainda tem a Atlântida, ainda tem os exilados de Capela, tem muita coisa ainda para aparecer, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. Até a próxima. E cada vez vai chegando cada vez mais perto da gente, mais legal vai ficando. Obrigada.